Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, ou conhecida como Belinha também, né? Gente, eu vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência, né, com Jesus, da minha conversão, como é que foi. Então, eu vou tentar ser bem mais rápida, né, tentar resumir o que eu vou falar para não ultrapassar o tempo que me foi dado, tá bom? Então, gente, eu antes de morar aqui na Ceilândia, eu morava lá em Sobradinho. Meus pais, eles eram católicos, fui criada no lar católico, o meu esposo Luiz também. Mas assim, quem foi o primeiro a se converter na minha família foi meu irmão Ricardo, né? Sempre quando tinha festa, tinha alguma coisa, comemoração de aniversário, assim, na casa da minha mãe, nem tanto por ela, mas pelo meu padrasto, ele bebia muito, né? E eles eram de dar Cosme e Damião, tinha muita, assim, toda vez que tinha um aniversário era festa, bebida. Mas assim, a gente nunca foi aquelas pessoas que bebia para encher a cara, para ficar passando vergonha. Não. Como se diz hoje, né? O povo bebe socialmente. Então era dessa forma na casa da minha mãe também. Sempre quando tinha festa, tinha as bebidas e o povo lá bebia socialmente. Mas assim, meu irmão se converteu e aí nessas festas que tinham lá, ele sempre estava pregando o evangelho. Hoje eu penso assim, meu Deus, como eu não, assim, sabe? Porque a gente conhece hoje a palavra, né? E a gente fala assim, meu Deus, por que que eu não conheci Jesus antes, né? Eu me arrependo demais, mas tudo é no tempo de Deus, né? Se fosse para mim ter conhecido Jesus antes, eu tinha conhecido quando eu tinha 15 anos, 14, 12, né? Então não era para ser naquela época, era para ser no tempo certo, que foi justamente na época que eu conheci. Então foi assim, aí meu irmão pegava, sempre chamava as pessoas, conversava lá e ouvia, observava muito isso, né? Dele falar, e eu sentia que ele era alegre, sabe? Mas eu, tipo assim, não entendia, nem eu, nem o Luiz, e pra gente, ó, tanto faz como tanto fez, ele falava lá, e tipo assim, a gente respeitava, mas não queria nada de conhecer a palavra, assim, né? E aí teve um dia que ele me chamou e chamou o Luiz, aí pregou lá pra gente, mas tipo assim, por educação eu fui, por consideração a ele, porque era meu irmão, porque é meu irmão, né? E aí eu fui com o Luiz e ouvimos, mas também ouvimos, entrou aqui no ouvido e saiu aqui, né? Também não mudou nada em nossa vida. E aí tá, continuamos a nossa vida, normal, saindo para as baladas, para as festas. Só que assim, algo me incomodava, porque toda vez que eu saía com o Luiz, eu passei muita luta, viu, gente, no meu casamento. Eu vou falar para vocês, tem mais ou menos de 2017 pra cá que eu sou, vou falar pra você, eu sou uma mulher assim realizada no meu casamento. Nossa, como Deus transformou o meu casamento. Mas eu vou contar isso mais pra frente, tá? Então tentar que resumir. E aí o que que aconteceu, né? Passaram-se alguns anos e eu comecei a trabalhar, né, no BRB. Ludmilla tinha mais ou menos por volta de 4, 5 anos, 4 anos, né? E aí eu conheci a pastora Poliana lá. Só que assim, meu irmão, ele falou, e eu creio que ali foi uma sementinha que foi plantada, né? Porque o Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? E aí, o que, que aconteceu? Eu creio que ali o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida para mais para frente, né? Eu aceitar Jesus, né? Me converter. E aí, ali, meu irmão lançou a palavra, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, a sementinha ficou aqui no meu coração, mas assim, não era o momento ainda. E aí, o que, que aconteceu? Conheci a pastora Poliana quando eu trabalhava no BRB, eu e ela. E lá no BRB tinha uma sala de oração e ela me convidou para participar dessa sala de oração. Lá tinha os louvores e tudo. Gente, eu fumava uma carteira de cigarro por dia. Vocês não entendem. Eu tinha foto, eu tenho foto até hoje com a minha mãe e tudo, quando a gente viajou, né? Era tipo assim, cada foto era com cigarro. Então, a maioria das fotos, nenhuma não estava com cigarro. A maioria das fotos tinha um cigarro na mão, né? Que eu fumava uma carteira de cigarro por dia. E assim, gente, era algo assim que eu vou te falar. Eu não sei como é que eu conseguia fumar uma carteira de cigarro por dia. Eu fumava e parece assim, eu não tinha dinheiro, arrumava dinheiro para fumar. Era incrível, né? Que essas coisas aí acontecem, mesmo sem você ter um dinheiro, aparece, as pessoas te dão, né, para fazer as coisas, mesmo sem você não ter, para você ver, né? E aí, vou tentar resumir aqui, gente. Aí o que que acontece? Eu conheci a pastora Poliana e a conversa vai, conversa vem. O marido dela descobri que o noivo dela era bombeiro e o meu marido era bombeiro. Eles se conheciam do mesmo quartel. Melhor ainda, né? Então Deus foi fazendo tudo certinho. E aí ela me convidou um dia para vir no Miva. Gente,
Eu vim, né? Cheguei em casa e falei, amor, eu conheci uma menina lá, Poliana, o marido. Você conhece lá o Ernesto? Aí ele pegou e falou assim: não, conheço, tal, tal, e tá. Aí tal, a gente pegou, um dia ele convidou, aí ele pegou e chamou ele também. Aí acho que nisso, nesse processo todo, a Poliana já tinha me chamado, o Ernesto já tinha chamado ele, nós fomos no Miva. Gente, a primeira vez que eu fui no Miva, eu fiquei impactada. Fiquei apaixonada pela forma como eu fui recebida naquele lugar. Não é porque eu tô falando aqui pra vocês, não, mas é porque, assim, foi algo, assim, impactante, que, assim, me impactou. E eu já tinha ido em outras igrejas antes, por convite de colegas da escola, do ensino médio, aqui no Centrão, que eu fui, minha colega estava comigo, aceitou Jesus e eu não. Eu falei, não, ainda não quero, não. Eu falei, não, vou ver. E eu falei, não, vou conhecer, acho que uma igreja lá embaixo, que me chamaram, uma amiga minha me chamou, e aí era o Miva, né? Aí fui, gente, na primeira vez que eu fui, eu não entendi direito o que o pastor falou, que era até o apóstolo na época, era pastor. E falou lá, eu peguei e fui lá pra frente. Não entendi nada, mas fui. Ó, pra ver como Deus é maravilhoso. Eu tive que confirmar 3 vezes. Eu creio que era confirmação mesmo, né? Eu acho que Deus falou assim: não, eu vou levar ela aí 3 vezes para ela me aceitar, para ver se é isso que ela quer mesmo. E aí, gente, eu fui na primeira vez, que eu nunca vou esquecer. Só que eu não entendi o que eu tava fazendo, mas eu fui lá, aceitei. Da segunda também, eu não sei, eu não lembro exatamente o que ocorreu. Eu peguei, aceitei, também fui lá. Na terceira que eu vim entender que eu tava lá aceitando Jesus. E aí, gente, foi aí. A partir daí, gente, eu era daquela pessoa que tinha. Eu não era assim, fanática, né, por imagens, mas assim, eu fazia. Eu rezava o texto, eu ia pras novenas. Tinha uma vizinha minha aqui que eu ia muito pra. Como é que se diz? Pra procissão. Gente, teve uma vez que eu fui pra procissão, que eu levei uma pedrada no meio das costas para nunca mais eu querer saber de procissão. Deus é mais. E o Luiz era uma pessoa assim que ele nunca implicou. Aí vinha a santa aqui para casa, ficava a semana, aquele negócio, aquelas rezas, né? Mas assim, depois que eu conheci Jesus, eu comecei a ser o quê? Poliana, né? A pastora me o quê? Me ganhou, me consolidou, me discipulou e me enviou. Primeiramente, gente, eu agradeço muito a Deus porque ele me escolheu, né? Porque na palavra dele diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então eu creio que Deus já tinha me escolhido, né? E aí fui eu e o meu esposo também foi. A gente se batizou, né? Foi uma benção. Nós aceitamos, batizamos nas águas. Gente, foi maravilhoso. Foi em 2003. Eu estava grávida do Mateus de 4 meses. Não, de 5 ou 7 meses, eu acho, né? E aí, gente, foi lindo. Foi tudo lindo. E aí, assim, eu tive muita experiência, né, com Deus. Eu vejo o cuidado de Deus, porque, assim, eu lembro, antes mesmo de eu me converter, Deus já tinha cuidado de mim e dos meus filhos. Olha, ele deu um livramento de morte para o meu filho Lucas. Uma vez meu filho Lucas lançou a perna dele naquelas lanças de casa. A bola tinha caído na casa do vizinho lá em Sobradinho, tá? Ele caiu, gente, que a coxa dele ficou aqui, ó, grudada na lança. Que foi isso aqui para não ter pego na veia femoral dele. Então Deus falou, o médico, quando a minha mãe levou ele lá, o médico falou: senhora, foi um milagre, por 1 milímetro não pegou na veia femoral dele. Então eu já vi que Deus já estava cuidando, né? Isso foi com meu filho Lucas, o mais velho, e depois também ele teve um atropelamento, né? Que o carro passou em cima da mão dele. Gente, para honra e glória do Senhor, não quebrou um osso, ele ficou engessado e tudo, mas Deus estava cuidando dele. E assim, a Ludmilla também já contou uma experiência que ela teve de morte, né? Ela ficou grudada, a máquina explodiu, ela ficou grudada dentro da máquina de lavar e ela sentiu uma mão puxando ela. Foi o Deus. Então, assim, Deus tem cuidado da gente nos últimos detalhes, né? Eu tive a experiência de ser batizada no Espírito Santo, mas eu vim ser batizada, se eu não me engano, em 2016, 2015, né? E eu entrei para a igreja, tem 16 anos que eu estou no MIVA. E eu vim ter essa experiência maravilhosa com Deus foi em 2015, né? Porque eu entreguei realmente meu coração nessa época, né? Porque eu não vivia só na religiosidade, porque tem muita gente que vive na religiosidade e às vezes não sabe porque as coisas não acontecem. Gente, outra coisa também, meu casamento foi restaurado. Gente, o Luiz não era gente, não. Luiz me traía, Luiz bebia, Luiz saía com os amigos, isso tudo porque uma coisa leva a outra, né? A bebida leva a traição. Então eu quero falar para vocês, mulheres, Deus me deu um casamento abençoado do jeito que eu queria. Gente, eu casei de noiva com tudo que eu tive direito. Então, assim, Deus atendeu o desejo do meu coração, né? Na palavra de Deus falou o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, mulheres, busquem primeiro o reino de Deus. Gente, orem pelo seu marido, orem pelos seus filhos, que Deus ele vai
vai honrar. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. Hoje é o meu testemunho resumido aqui nas pressas, mas que eu creio que vai edificar muitas mulheres aí que estão pensando em desistir. Não dê ouvidos para o diabo. Muitos vão chegar para você e falar assim: larga seu marido, não faz isso, não faça, gente. Ora, Deus ele honra, tá bom? E é isso que eu quero deixar para vocês, porque Deus ele é maravilhoso. Deus ele ouve, ele conhece o nosso coração e ele vai realizar o desejo do seu coração. Tá bom, meninas? Então fiquem com Deus e era isso que eu queria falar para vocês.